Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Depois desses 2 anos difíceis de pandemia, é hora de voltar às aulas com esperança. Na Quaresma, vamos refletir sobre fraternidade e educação. Vamos promover diálogos sobre a realidade da educação no Brasil à luz da fé cristã. Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. campanhas.cnbb.org.br. Valei-me, São José. Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para juntos rezarmos. Nos coloquemos na presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar, que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário, que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio, que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito, e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Coloque os nomes das pessoas pelas quais você reza. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pedindo esta graça e todas as graças que nós queremos, eu convido você a rezar. Pai nosso que estais no céu,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é bondoso e compassivo, o Salmo 102. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Como é bom começar o dia honrando e celebrando o glorioso São José, que para Mateus no Evangelho é chamado o Justo. E segundo a Bíblia, o justo é o que abarca todas as possíveis virtudes, embora pecador, mas se esforça por trilhar o caminho do bem. E assim São José nos ensina que, acordados ou dormindo, podemos entender os sinais da vontade de Deus e torná-los praticáveis. O tempo da Quaresma vai dinamizando nossa fé e a palavra vai nos orientando na caminhada com Cristo, nos fazendo firmes e confiantes. O terceiro domingo da Quaresma nos faz repensar nossa existência, nos faz perguntar a nós mesmos qual é o lugar que Deus está, de fato, ocupando em nossa vida. A palavra vem hoje nos perguntar sobre a nossa conversão, entrelaçada com a libertação que se nos faz necessária. Aquele que nos liberta, o Deus da vida, quer que sejamos pessoas novas, verdadeiras, sem peias, livres da escravidão, da injustiça, do pecado, do egoísmo. O egoísmo é a raiz de todo o pecado. O Senhor nos quer com vida e vida em abundância. Espera e deseja que a vida se manifeste em nós. Porque o Senhor nos propõe em sua palavra a vida e a libertação, porque Ele veio nos libertar e nos dar a vida para que vivêssemos intensamente. Sabe também o Senhor que o egoísmo leva à morte. É triste ver gananciosos e egoístas querendo mais e mais, e nem percebem que caminham para a escravidão e a morte. Pois quando as coisas ocupam o lugar de Deus em nós, perdemos a vida, a paz e a liberdade. Por isso a palavra vem nos dizer que a vida está na adesão à pessoa de Jesus, aceitando sua proposta de salvação, vivendo em íntima comunhão com Ele. Há caminhos que dilaceram o coração e às vezes não há mesmo como retornar ou mudar. E aí é preciso a misericórdia das pessoas, da comunidade. Certas escolhas vão deixar sua marca para sempre. Por isso, conscientes do desejo do Senhor, que é para a vida e para a liberdade, precisamos seguir ao lado dos que estão em situações mais débeis, mais frágeis, porque, senão, não há como mudar a situação. Podemos ser um apoio de esperança e de alegria para os oprimidos. Deus jamais aprova toda e qualquer arbitrariedade e injustiça. Por isso, se põe ao lado dos que lutam a favor da vida, da libertação, da solidariedade humana. Quando estamos com Deus, de fato, somos capazes de labutar sem tréguas para que a vida e a verdadeira libertação se restabeleçam junto de nós. Jesus está viajando para Jerusalém. Não importa que compreender o caminho místico, o caminho espiritual.
Nesse caminhar, Jesus vai preparando os discípulos para compreenderem sua paixão, morte e ressurreição. Eles serão os continuadores da obra missionária e redentora iniciada por Cristo. São eles que levarão a toda a terra a proposta libertadora de Cristo. Mas é preciso olhar para nós hoje, pois como cristãos batizados temos a mesma responsabilidade para com o reino, como a tiveram os apóstolos. Para essa conversão, precisamos estar sempre atentos. Somos continuadores e colaboradores do reino do Senhor, como o foi São José, hoje celebrado solenemente na igreja. Hoje a igreja se reveste da cor litúrgica do branco, tem-se o glória. A celebração tem um tom mais festivo. Quebramos, com o exemplo de São José, o clima da quaresma neste dia. E é com ele que somos convidados a meditar na palavra, a transformá-la em serviço, mesmo no silêncio das palavras. É sempre bom lembrar, o padroeiro da igreja no mundo inteiro entra na história em silêncio, marca a presença, cumpre a missão e morre em silêncio, sem ter dito nenhuma palavra no Evangelho. José fala ao mundo com a sua presença, é aquele que de fato ensina com amor. Educou Jesus para a missão que o Pai confiara a Jesus. Tanto é que na palavra, José é chamado e identificado como carpinteiro, e o próprio Jesus como filho do carpinteiro. Que assim no dia de hoje, com São José, abramos nossa vida ao amor de Deus. E sirvamos esse amor em gestos e palavras que possam edificar a história. Mas muito mais, edifiquemos a história, o nosso testemunho, como fez silenciosamente o glorioso São José. Que ele, com a sua Maria, interceda por nossos lares em tempos de guerra, em tempos de pandemia, em tempos de tantas adversidades. Continue protegendo os lares que defendem a vida, que trabalham pelo Evangelho, que exercem a vida ministerial na igreja e na comunidade. Que ele receba e leve ao coração do Pai o louvor de tantos lares abençoados e cristãos que com simplicidade testemunham o matrimônio e vivem o seu dia a dia. E juntos dele, abramos nossos olhos e ouvidos à voz do Senhor, para que convertidos entendamos, ele não nos trata como exige as nossas faltas, nem nos pune em proporção dos nossos erros. Aí está o derramamento da misericórdia do Senhor. Continuemos reeducando-nos para os valores da vida e da fé cristã, junto à campanha da fraternidade. Continuemos na quaresma, buscando caminhos de nossa conversão, testemunhada para o bem maior da conversão dos outros também. E hoje, juntos de São José, abarquemos na vida e no coração a proposta de uma vida simples, justa, agradável ao Senhor. Sempre grato pela oportunidade no programa, hoje com muito carinho, pela intercessão do Lar de Nazaré, Jesus, Maria e José. Sobretudo hoje, São José, homenageado, desse permaneça sobre todos vós, com muita alegria, saúde e paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953.
Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, discípulos e missionários da igreja de hoje, a igreja do nosso querido Papa Francisco, a igreja sinodal. Por sua vez, ouvintes do programa A Voz do Santuário São João Bosco. Estamos na Quaresma, tempo de conversão. Meditemos um pouco mais. Porque um sacramento da reconciliação após o batismo? Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma e a Eucaristia, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo, Gálatas 3. Mas o apóstolo São João também diz: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Primeira Epístola de São João, capítulo 1. E o próprio Senhor nos ensina a rezar: perdoai os nossos pecados. Lucas, capítulo 11, vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus nos concederá de nossos pecados.
a conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e sangue de Cristo, recebidos como alimento, nos tornaram santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1. Como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e irrepreensível. Efésios 5. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade, a fraqueza do ser humano, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Nossa gratidão por nos ouvir nesse tempo de Quaresma, tempo de conversão, tempo de salvação. Sou o Padre Silvio, vigário paroquial da Paróquia São Sebastião de Lavras. Também procuro estar presente em São João del Rei, assessorando o Cursilho de Cristandade e também Encontro de Casais em Cristo. Recebamos a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoada Quaresma e Páscoa para todos. Até a próxima, nosso abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que Deus nos acompanhe. Saudações, caros ouvintes. Espero que este tempo quaresmal esteja sendo propício para vocês se prepararem bem para a festa da Páscoa. Já estamos no terceiro domingo da Quaresma. O tempo urge, não vamos desperdiçá-lo. O evangelho deste domingo é segundo São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ouçamos. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro:
Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e não encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho apresentado pela liturgia de hoje faz um convite insistente à conversão. Os destinatários desse convite são as pessoas em geral e os discípulos de Jesus em particular. O texto do Evangelho deste domingo apresenta 2 partes. Na primeira parte, Jesus cita 2 acontecimentos ocorridos, mas que não temos muitas notícias a respeito deles. O assassinato de alguns patriotas judeus por Pilatos e a queda de uma torre perto da piscina de Siloé, que matou 18 pessoas. Mas esses fatos ocorridos são citados no Evangelho segundo São Lucas. Jesus tira conclusões muito claras destes 2 casos. Aqueles que morreram nestes desastres não eram piores do que os que sobreviveram. O que Jesus quer dizer com isso? Que Jesus joga por terra a doutrina judaica da retribuição, segundo a qual quem era acometido por alguma desgraça estava sendo punido por algum grave pecado que tenha cometido. Na situação narrada pelo Evangelho, quem pauta a sua vida por esta doutrina da retribuição dizia que quem se salvou são os justos, porque se livraram da morte. Contudo, Jesus afirma que, diante de Deus, todas as pessoas precisam se converter. Ele defende a ideia que, aos olhos de Deus, todas as pessoas precisam de conversão, pois são todas pecadoras ilimitadas. Nos lembremos do trecho do Evangelho em que Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, meus caros ouvintes, Jesus diz que, se não nos arrependermos, pereceremos todos da mesma maneira. Ele nos convida a uma mudança de vida. Se essa mudança de vida não ocorrer, quem vencerá é o egoísmo que nos conduz à morte. Na segunda parte do Evangelho de hoje, encontramos a parábola da figueira. Ela serve para ilustrar as oportunidades que Deus concede a cada um de nós para nos convertermos. No Antigo Testamento, é comum se utilizar a figura da figueira como símbolo de Israel. Neste caso, desta parábola, o que Jesus quer dizer é que Deus espera que Israel, ou seja, a figueira, dê frutos. Portanto, Deus quer que Israel se converta e aceite a proposta de salvação que lhe é feita por Jesus. Inclusive, lhe dá algum tempo, lhe dá outra oportunidade para que essa conversão aconteça. Deus se mostra, portanto, bondoso e paciente. Mas atenção, Deus não se mostra disposto a esperar indefinidamente. Ele não concorda com a recusa do seu povo em acolher a salvação proposta por Jesus. Meus caros ouvintes, apesar desse tom ameaçador, nós podemos encontrar no cenário de fundo desta parábola uma nota de esperança. Jesus confia que a resposta final de Israel à sua missão seja positiva. Deus está nos dando o tempo necessário para que façamos nosso exame de consciência e não só nos voltemos ainda mais para a proposta salvadora de Jesus,
mas como nos tornemos colaboradores seus na construção do seu reino. Façamos a nossa parte. Agora quero falar, como de costume, de alguns assuntos de nossa paróquia. Neste fim de semana acontece o Domingo do Dízimo. Sejamos fiéis ao nosso compromisso de ajudar a paróquia a continuar seu trabalho. Os meninos ou meninas que quiserem fazer parte do nosso grupo de coroinhas, peçam aos seus responsáveis que nos procurem na secretaria paroquial e façam as suas inscrições. O mesmo vale para os adolescentes e jovens que quiserem fazer parte do nosso grupo de acólitos. Estamos realizando o mutirão de confissões da forania. No dia 22 será no Santuário São João Bosco. No dia 23, no Santuário Senhor Bom Jesus do Matozinhos. E no dia 24, em Ritápolis, sempre a partir das 19h30. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.